Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para meditar mais um pouquinho sobre a palavra santa que é a Bíblia Sagrada, sobre a palavra que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e que vai até a divisão da alma e do espírito e que discerne a intenção que há nos nossos pensamentos. Palavra essa que é poderosa para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar o caminho. Palavra essa que é consolo, que é abraço, que é libertação, que é amor. Palavra essa que traz para nossa alma um descanso, um alívio e ao mesmo tempo traz para nossa vida uma correção de rota e também traz para nossa vida a paz, porque a palavra do Senhor disse que toda decisão, que tudo que vamos fazer na nossa vida, se não estivermos em paz, é porque o Senhor não está. Então, todas as vezes que há dúvida ou que há insegurança, ore, espera mais um pouquinho e não tome uma decisão no calor das emoções, nem triste, nem alegre e nem na hora da raiva, porque se você tomar essas decisões, você vai estar pautado na emoção. Então espere, acalme a sua alma, acalme o seu espírito, a sua carne, dobre os seus joelhos, ore, busque ao Senhor e Ele te dará a solução, Ele te dará a melhor decisão a tomar. Não precisa estar respondendo ninguém na hora, somente olhe para o céu, veja o que o Senhor vai fazer e o que o Senhor vai te indicar, qual o caminho tomar, qual a melhor decisão para ser tomada. A palavra do Senhor ela é muito clara, ela é muito poderosa e ela nos instrui para que vivamos o melhor. Então, em qualquer circunstância, em qualquer situação, o Senhor faz maravilhas. E eu aqui, diante de ti, estou para que o teu nome, Senhor, seja glorificado através da minha vida. Que eu seja, Pai, luz e que eu seja sal, que eu não venha envergonhar o seu nome e que eu também não venha, Pai, jamais me esquecer onde os meus pés têm que caminhar, porque o Senhor é quem é o caminho, a verdade e a vida. Pois é, tu és o pão da vida, tu és a água que traz, aleluia, Jesus, vida, que traz refrigério, tu és o nosso alimento diário, tu és a nossa salvação, o Senhor é nossa alegria, nossa paz. E não podemos amar ninguém se não conseguimos exalar os dons que o Senhor nos dá, que é amor, que é reciprocidade, que é humildade, que é estar diante do Senhor com a certeza de que Ele é quem faz e não nós. Todas as vezes que levantamos, abrimos nossos olhos, colocamos-nos de pé, o Senhor ali nos deu uma nova oportunidade para fazermos o nosso melhor, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Então, não se esqueça dessa palavra, porque o Senhor, que é o Deus que faz a sua vida prosperar, que faz a sua vida caminhar, que é o Deus que faz da tua vida restituição, que traz para você renovo e que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Este é o Deus que fará para você em todo momento. A palavra de hoje que eu quero meditar com vocês está em 2 Reis 6. Quero ler alguns versículos. Está escrito assim, do 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui Eliseu está predizendo para aquele povo que há um exército que vai estar avançando contra aquele povo, contra o povo de Israel, né? Os escolhidos do Senhor. E naquele momento o profeta Eliseu se levanta e diz para aquele povo: Não temas.
Maior é o que está conosco do que os que estão com eles, porque deles vem a força no braço. Porém, no Senhor nós esperamos e no Senhor nós vamos vencê-los, porque essa batalha, o próprio Senhor disse para eles, não é vossa. Então, mais adiante, o Senhor fala outra vez com o seu povo e diz que, mesmo em meio àquele caos, ele apresentaria uma solução que muitos não acreditariam mais. Por quê? Esta peleja já se durava tempo e aquele povo já estava desesperado, cercado dentro daquele reino e não sabia mais o que fazer. Aí o profeta Eliseu, mais uma vez, entra e diz no capítulo 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então aqui o Senhor estava, através da boca do profeta Eliseu, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos, sim, todas as vezes, dar crédito ao que os profetas nos entregam. Ah, mas e se ele estiver falando coisa errada? Se estiver pautado na palavra do Senhor. O Senhor não está preocupado com o profeta, porque quem vai julgar o profeta é o próprio Senhor. Nós devemos somente trazer ao Senhor e apresentar a Ele o que nos foi apresentado pela boca do profeta. Pois aqui, quando Eliseu fala, o porteiro de Samaria, vamos dizer assim, zomba, diz que isso jamais, nem que se o céu abrisse, isso aconteceria. Mas ele não sabia é que o Senhor já tinha preparado tudo isso. O Senhor já tinha preparado para que aquela guerra acabasse, aquela ameaça se desfizesse, e através daquele que se colocou à disposição, mesmo sabendo que poderia morrer, mas a condição daqueles que foram avisar já não era boa, então eles preferiram, se morrer, morramos, seja cá ou seja lá, no meio dos filisteus. Então é preciso, em situações, termos atitudes corajosas para ver o agir de Deus. Este homem ficou parado na porta dos muros de Samaria e não viu o agir de Deus. O rei lá dentro clamava, o rei pedia para o Senhor, mas ele não sabia o que fazer mais. Então esse homem da guarda ficou ali. Ao invés dele agir, entrar dentro do reino e falar com aquele povo para eles acalmarem, né, e esperarem até o outro dia, porque o Senhor já ia mandar a provisão. Ele ficou ali e ainda zombou do profeta e também da palavra do Senhor. Quantas das vezes nós vivemos isso? Mas aqui eu quero trazer para você o seguinte: o profeta disse lá no outro versículo: não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aqui Eliseu só está dizendo assim: o Senhor já preparou tudo. Esta guerra vai cessar, esta fome vai ser sanada. Darei para vocês comida, dinheiro, tudo para vocês começarem a primeiro fortalecer a carne e recomeçarem de novo. Destruirei os inimigos, porque essa peleja não é de vocês. Porque vocês confiaram a mim, então eu farei. E aqui o que Eliseu estava dizendo era justamente isso. Ah, mas não é bem assim, não sei o quê. Pois mais adiante a gente vê o Senhor dizendo que Eliseu, depois de toda aquela dor, de toda aquela, né,
houve um tempo de refrigério, né? Houve um tempo de calmaria em que toda aquela terra voltou a frutificar. E Eliseu está sentado conversando com o rei de Israel e contando a ele coisas maravilhosas que havia acontecido no tempo de Elias e desde que a capa de Elias tinha passado para as mãos dele. E naquele exato momento ele começa a dizer sobre uma mulher que o filho foi ressuscitado. Então o Senhor está trazendo ao nosso coração que apesar do caos, haverá um tempo em que o Senhor usará os seus profetas para falar da tua vida, para dizer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que é tempo de restituir com excelência, restituir tudo que lhe foi tomado, porque é tempo do Senhor fazer para você o que você entregar para você, né? Colocar nas tuas mãos o que você tem honrado Ele, porque Ele sabe do que você fez. Sabe aquele quartinho? Sabe aquele copo d'água? Sabe aquele pedaço de pão? Sabe aquele almoço dividido que era pouco, mas você tira um pouquinho e dá para alguém? Não interessa o que aquela pessoa fez, o que interessa é o que você fez. Porque o próprio Jesus disse: quando tive fome, me alimentaste, quando estive preso, me visitaste, quando estive doente, também estiveste comigo. Então, aqui o Senhor está se lembrando de tudo isso. E o que eu hoje trago para vocês é: o Senhor se lembra das tuas boas obras e o Senhor restituirá tudo, todo o tempo, e Ele colocará nas tuas mãos, porque é tempo do Senhor restituir casa, carro, dinheiro, tudo que lhe foi tomado, paz, família, tudo isso o Senhor restituirá, porque é um ano, aleluia Jesus, no qual o Senhor preparou para que eu e você tivéssemos a restituição de tudo. Porque quando essa mulher está ali quando Eliseu está ali conversando com o rei, contando isso, esta mulher chega e o rei manda alguém entregar a ela tudo que é dela e toda a renda que houve sobre aqueles 7 anos que ela ficou fora. Então toda aquela renda que houve foi entregue nas mãos dela. Então o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Saiba que o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso e Ele faz dar fruto. Ele faz a árvore no tempo oportuno frutificar. Ah, mas eu tenho que esperar, estou cansada. Ei, cansada do quê? Cansada de saber que o Senhor tem cuidado de você? Você tem olhado no espelho e visto que você se esqueceu que você é filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do único que faz? Ou você está como esse porteiro da porta da cidade, zombando e dizendo para o profeta Eliseu: nem se o céu abrir, isso pode acontecer. Ei, o Senhor não precisa abrir o céu para fazer um milagre na sua vida. Ele precisa apenas dar uma palavra, uma ordem, e tudo haja, e tudo acontece. E por que não aconteceu ainda? Quando é o tempo, nós temos essa ansiedade de querer as coisas no nosso tempo, da nossa maneira. Será que estamos pagando o preço? Será que estamos buscando verdadeiramente abençoar alguém? Será que estamos sempre buscando fazer o nosso melhor, priorizar a presença poderosa do Senhor? É tempo de tocar na orla do Senhor e extrair virtude. Pare de mimimi, não fique horas se debatendo aí
porque o Senhor quer que você entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e viva e procure a presença dEle, ouça a voz do Espírito Santo do Senhor, faça com que Ele venha se mover, pois as águas só vão se mover quando o Senhor enviar o anjo. Não, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Toque na orla da vestimenta do Senhor Jesus, extraia a virtude dele. Não espere o vento mover a água, não espere o anjo descer para mover a água. Espere não, corra atrás, vá orar, vá para o secreto, busque intimidade, busque relacionamento, invista em cuidar, em priorizar a presença do Senhor. Porque não é religiosidade ir aos cultos, ir à escola dominical, nada disso. É intimidade, é intimidade. É como um casamento. Na intimidade, quem sabe, é só você e o seu esposo. Lá fora, podem até falar outras coisas, mas quem sabe realmente é só você e o seu esposo e Deus. E tudo que você faz às escuras, mais cedo ou mais tarde o Senhor mostrará. Mais cedo ou mais tarde vai descobrir aquilo e o Senhor não vai jamais encobrir. Então saiba que o Senhor, Ele cuidará de vós. E Ele hoje está mandando te dizer a abundância de viveres. Essa peleja não é vossa. Eu destruirei os vossos inimigos e colocarei nas tuas mãos alimento para fortalecer-te, riquezas e aleluia, Jesus. E glórias, porque você tem priorizado a presença do Senhor. Então a chave e a receita para tudo é a presença do Senhor. Valorize a presença do Senhor. E assim como Obed-Edom, você verá em pouco tempo tudo ser transformado. Tome posse dessa palavra. O Senhor é contigo. É tempo de tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e que o Senhor já nos entregou e nós não estamos acessando porque estamos passando tempo demais distraídos com coisas desnecessárias, distraídos com o nosso cotidiano. Estamos distraídos e a nossa bênção está a um toque, ou melhor, a um esticar de braço e pegar, tomar posse. Aquela mulher fez o quê? No meio toda aquela multidão, ela rompeu aquela multidão, estendeu a mão. E mesmo quando eles empurraram ela, ela conseguiu tocar na orla. Mesmo no chão, ela tocou e extraiu virtude. Ei, não é porque você está caído que Jesus não vai olhar para você. Essa mulher no chão tocou na barra, na orla do vestimenta de Jesus. E o Senhor Jesus a curou e devolveu para ela dignidade. Quando ele virou, se parou e disse: quem me tocou? Vá, minha filha, tua fé te salvou. Ali naquele momento, ela já tinha recebido a cura e podia ter saído correndo, mas o Senhor Jesus devolveu dignidade, devolveu estabilidade espiritual, física e emocional para ela, para que ninguém a julgasse mais, para que ninguém viesse apontar e dizer que foi o médico, ou o homem, ou fulano ou Bertano, mas que foi o próprio Senhor. Não interessa onde você está, preste atenção nos detalhes do que a palavra do Senhor tem te entregado e extraia a virtude do Senhor. Depende de você e de mim. Nós que temos que buscar, valorizar e reverenciar a presença do Senhor. Ter temor, não ter medo, temor.
para que o Senhor derrame sobre nós todas as bênçãos, recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre as nossas vidas. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Amém? Até amanhã.